Futuro narco-estado, vassalagem e repressão. O que está em jogo nas eleições do Equador? O enfraquecimento do Estado de Direito sob Moreno, Lasso e Noboa abrem espaço no Equador para uma nova oligarquia, intimamente ligada ao tráfico de cocaína e ao crime organizado e infiltrada em todas as esferas do poder. Esse texto é do Observatório em Comunicação e Democracia. O que você destaca, Gui? Lembrando que a Diálogo do Sul no domingo vai fazer uma cobertura singela, mas iremos ali acompanhar as eleições, né? Sim, ó, esse texto, pessoal, ele vai sair hoje, tá bom? Em breve, vai estar no nosso site, fiquem atentos, é só acompanhar e vai estar nas nossas redes também. E ele explica o seguinte, né, que havia uma oligarquia no Equador, uma oligarquia mais ligada à agroexportação, né? Essa oligarquia, ela perdeu espaço para outra oligarquia ligada mais ao petróleo, mas com as reservas de petróleo diminuindo, essa oligarquia agroexportadora volta a crescer, só que agora ligada, né, com relações à exportação de cocaína e ao crime organizado. Então, esse é o grande risco que a gente hoje tem no Equador, né? E aí, o cenário que a gente tem ali também é de um Equador que vem perdendo direitos, né? O Estado de Direito vem sendo desidratado, desde o Lenin Moreno, o Guilherme Lasso e agora também com o Noboa. E isso tudo dá mais espaço para a ascensão, né? Dessa oligarquia ligada ao crime e também a entrada, né, a participação dessa oligarquia dentro do governo do Equador, em instâncias do governo. E é por isso que há o risco aí, sim, de que de que, na verdade, há um narco-estado em gestação e que ele nasça, de fato, e se estabeleça. Gui, a gente vai comentar depois um pouco sobre quais são as chances do que vai acontecer. Tem até uma pergunta aí que perguntou se a esquerda tem chance lá, né? Mas assim, eu queria olhar pelo copo meio cheio. Vamos pensar no melhor aqui. Uma possível vitória da esquerda no Equador representaria, assim, uma virada histórica. Até porque o Equador faz um tempo que a gente não tem conquistas lá, e meio à resistência contra o capital criminoso e o narco-estado. A luta por uma democracia verdadeira e por justiça social ia se fortalecer, inclusive cercando um pouco mais ainda o Trump, né? Porque aqui na América Latina o Trump não tem tido muito. A ideologia do Trump, extrema-direita, tem tido bastante derrotas ultimamente. Isso pode mudar, claro, a gente vê essas mudanças sempre, mas eles não têm tido muitas conquistas. A esquerda equatoriana, no caso, Gui, aí já é um papo pra gente conversar, né? É, até fiquei surpreso com as pesquisas e tal. Não parece que é favorita. Até você que acompanhou mais isso, você acha que a tendência mesmo é Noboa se reeleger? Então, olha, não me arriscaria a dizer, porque mesmo quando a gente fala de pesquisas eleitorais, a gente pode, enfim, os institutos eles podem ser enviesados, podem apontar algo que não é realidade, né? Então, não sei te dizer, não saberia te dizer, olha, acredito que sim ou que não. Mas algumas pesquisas de alguns sites apontam que o Noboa ele tem ali uma vantagem. Alguns sites mostram uma vantagem maior, outro menor, né? Dependendo da pesquisa, mas essa é a realidade. Hoje em dia, né, a gente tem, o que a gente tem no Equador? Além dessa questão de perda de direitos, a gente tem uma crise de violência muito grave, né, que, enfim, o Equador foi categorizado como o país mais violento da América Latina agora em 2024, né, dados de 2024, e isso mostra que as políticas do Noboa de declarar, né, o conflito armado, né, que está declarado há meses, conflito armado interno, militarizar a sociedade e tentar não, né, mas usar uma repressão muito violenta contra esse crime não tem surtido efeito nenhum. E, inclusive, a gente teve, agora em dezembro, militares torturaram e mataram 4 crianças, menores de idade, né, ainda uma criança e alguns adolescentes, e o comportamento do Noboa foi simplesmente assim, absurdamente desprezível em relação à omissão, em relação a não se importar. Então, assim, esse é o cenário que nós temos hoje lá, né? Um presidente que prometeu resolver essa questão da violência, mas não está resolvendo. E, enfim, né? Questiona-se aí como que, mesmo não conseguindo melhorar a situação da população, ele ainda segue como favorito, aparentemente, nas pesquisas. A gente também tem um problema do entreguismo, né? Então, ele quer mudar a Constituição do Equador para permitir a instalação de uma base militar dos Estados Unidos lá dentro.
Isso foi algo que acabou, né, desde, se eu não me engano, Rafael Correia, foi estabelecido na Constituição que isso não poderia ser feito, e ele quer mudar isso daí para conseguir permitir. E aí a gente tem um problema, né? É o mesmo problema que a gente tem na Argentina, desses países aqui da América Latina alinhados à extrema-direita, que querem abrir espaço para mais poder ainda e mais influência dos Estados Unidos, né? Tem uma base aqui no Brasil, perdão, no Equador, né? É algo muito perigoso, né? Para a região em si. Assim como também teve um comentário do Inelegível essa semana, falando que se for eleito, vai permitir uma instalação de uma base militar dos Estados Unidos na tríplice fronteira. Então, assim, a característica mesma da extrema-direita é esse entreguismo, né? Aliado a esse corte de direitos, aliado a uma repressão, né? Então, a gente fica se questionando justamente como que eles ainda podem, enfim, acabar sendo favoritos, no caso do Noboa, por exemplo. Tem uma questão que eu sempre observo. A Vanessa fala bastante disso quando ela vai cobrir eleições, a nossa diretora de jornalismo aqui da TV de Jales do Sul, que as pesquisas fora do Brasil, ali na América Latina, não são tão confiáveis quanto no Brasil. Os institutos não são tão confiáveis, geralmente eles erram muito, e quando erram por muito também. E é um ponto para se observar. Acho que a verdade a gente só vai ter certeza disso. Acompanhe aqui na Diálogos do Sul, no dia do processo mesmo, conforme for rolando ali as bocas de urna, a gente vai ter uma noção melhor do que pode acontecer. Se vai ter segundo turno, se não vai, se vai ser logo de cara, a gente vai entender melhor esse cenário aí. Mas é importante pensar, né, Gui, que no porquê que essa sociedade se torna isso. A gente tem que também, não vamos ser hipócritas, a gente tem no Brasil também uma extrema-direita que só cresce. Cada vez mais você vê esse público. A gente não ganhou as eleições aqui, a esquerda não ganhou por muito, né, por uma margem muito grande. Eu diria até que se você for analisar mesmo, o Bolsonaro perdeu porque ele quis muito perder, né? Tipo assim, ele fez uma gestão de pandemia ali desastrosa, fez várias coisas assim, verborragicamente, de falas muito ruins, o que ajudou ele a perder. Mas ele tinha a máquina na mão e ele tem ainda, movimenta uma massa. Eu acho que é interessante a gente entender isso em todo o global. Por que está acontecendo isso? Por que esse movimento cresce? Porque a gente tem extrema-direita até em países libertos, sabe? Tipo, tem gente de extrema-direita em Cuba, cara. Como que um país como Cuba tem uma extrema-direita? Como Venezuela consegue ter uma extrema-direita tão extremada, sabe? É uma questão da sociedade, de como que a gente está levando a sociedade. Por que isso está se formando? É uma questão para a gente pensar e tentar corrigir a rota, talvez, aí no futuro, né? E eu espero, de coração, que eu esteja errado e que no Equador tudo dê certo lá e que domingo a gente comemore essa vitória. Mais alguma coisa, Gui? Só para dizer isso aí, né? Talvez a gente consiga falar um pouco sobre isso no próximo tema, né? Falar sobre a influência dos Estados Unidos nesses países, né? De como que justamente agências, a influência do imperialismo consegue muitas vezes fazer crescer essa extrema-direita, esses movimentos contrários a qualquer ideia que seja relativa à esquerda, ao progressismo, né, na América Latina. E também dizer para vocês que a gente tem outras matérias publicadas sobre o Equador no nosso site. Além dessa, falando sobre o narco-estado, vai ser uma outra falando sobre uma taxação, se não me engano, de 27% que o Noboa aplicou ao México. Vejam só, né? O México e o Equador têm relações ali estremecidas desde que o Equador, o Noboa, ordenou a invasão da Embaixada do México lá no Equador para, no caso, sequestrar o Jorge Glass, e agora o Noboa resolveu aplicar uma sanção, né, às importações, né, que vêm do México, e o texto aponta que isso muito provavelmente, até pela balança comercial que é desfavorável ao Equador, isso vai ser sentido no Equador, não no México. Então a gente vai falar sobre isso, e também tem um outro texto que nós publicamos ontem, falando sobre o fato de que o Noboa nomeou uma funcionária do governo dele para a presidência, porque ele não tem uma relação, desde praticamente de que ele foi eleito, ele e a vice-presidenta estão ali com desavenças, com acusações, e aí, para não passar a presidência para ela, o Noboa passou, para sair, no caso, para a campanha eleitoral, né, por isso que ele tinha que passar a presidência para alguém, ele passou por uma funcionária e, com isso, ele violou a Constituição.
tudo isso seria motivo para ele perder o cargo, né? Enfim, mas a gente sabe que as coisas não funcionam da forma como deveriam funcionar.